Bora, Rafael, com as últimas informações do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava, treino do Timão agora, com Aline Nascimento atualizando as últimas do Timão. Tem notícia boa já nessa manhã e muito mais, hein? Corinthians que enfrenta o Vitória no sábado, que venceu do Santos ontem. O time do Corinthians andou em campo e entregou de bandeja o resultado pros caras. Inacreditável. Comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A Lili Nascimento está aqui conosco porque tem mais informações, Lili, envolvendo bastidores e contas do Corinthians em dia de treino aberto, hein? É sempre bom também acompanhar, Lili. Sempre bom, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do Estúdio, ao Fã de Esportes. Treino aberto aqui no CT Joaquim Grava, a equipe se preparando pro confronto do próximo sábado contra o Vitória lá no Barradão. O Corinthians precisa vencer, né? Tá naquele meio de tabela que tá bem embolado, é o 11º com 36 pontos e vai encarar um Vitória que, se vencer, pode deixar o Z4, então de fato será um jogo importantíssimo aí. E o Corinthians, depois de 2 meses e meio de recuperação, né? Tratamento ali do Carrilho, que teve uma lesão ligamentar, ele tá de volta, ontem mesmo voltou a treinar em campo com os outros atletas, está participando dessa atividade também. A gente gravou a primeira atividade num campo reduzido, agora passada para cá, daqui a pouquinho a imprensa terá que deixar para o Dorival seguir com os trabalhos. Falando da parte financeira, né, o Corinthians, que já tem um transfer ban por conta do Félix Torres, sofreu outro transfer ban por não pagar o Cuiabá pelo Ranielli, mas agora o Corinthians quitou essa segunda parcela no valor de R$788 mil, ainda tem mais para quitar, né? Mas pelo menos essa segunda parcela que estava em atraso foi quitada. O Corinthians agora aguarda, né, para ver quando cai o transfer ban, esse transfer ban que ele sofreu na segunda-feira, então deve cair. Em relação ao Ranielli, o que não vai adiantar muita coisa na questão de não sofrer mais esses bloqueios, porque ainda tem o valor para pagar ao Santos Laguna, né, os R$40 milhões que o Corinthians ainda não pagou. Então o Corinthians ainda vai seguir sem poder contratar até a próxima janela, enquanto não quitar esse valor. Dito isso, a preparação total por aqui é para esse jogo, um jogo que o Corinthians encara como decisivo, né? O Corinthians vem tentando 2 vitórias consecutivas aí no Campeonato Brasileiro, não consegue ter essa sequência, então por isso agora com essa semana cheia de trabalho, porque eles viajam apenas na sexta-feira, vão tentar aí de alguma forma buscar esse resultado positivo, jogando sábado lá no Barradão. Estaremos lá para acompanhar mais um jogo nessa rodada do Campeonato Brasileiro, Bruno. Boa, Lili, com reforço então da torcida do Santos torcendo pelo Corinthians, claro, nesse final de semana, porque o Santos joga contra o Botafogo e, claro, precisa torcer bastante contra o Vitória. Bora atualizar as notícias do Timão, porque os Andrés, Carrilho e Ramalho estão de volta definitivamente. Boa notícia, né? Agora, o outro André, o garoto, ele vai passar por um período fora. Sofreu uma lesão mais grave do que a gente imaginava. E tem mais um transfer ban. Meu Deus do céu. Rapaziada, boa notícia, hein? A gente imaginava que isso pudesse ter acontecido há 2 rodadas, mas já seria de uma forma prematura, né? Então eu tava até tranquilo em relação a isso. O André Carrilho está de volta, trabalhou normalmente com o grupo, trabalhou com bola, treinou normalmente, então agora vai! Agora, com essa semana toda para trabalhar, inclusive, o André Carrilho estará no banco de reservas para a partida diante do Vitória, lá no Barradão. Jogo duro, hein? Jogo duro, até porque o Vitória venceu na rodada. Eu já vou falar sobre isso. Mas enfim, o André Carrilho está de volta depois de 2 meses e meio e muito antes do previsto, depois de uma lesão no ligamento, né, do seu tornozelo, inclusive sendo submetido a uma cirurgia, fazendo com que ele pudesse parar até 4 meses. Muita gente nem contava com o Carrilho esse ano, quando ele sofreu a lesão. E de repente, em 2 meses e meio, ele está de volta, se preparando para essa reta final, Copa do Brasil, semifinal e tudo mais. Cara, é um sujeito fundamental para o time do Corinthians. Quando a gente fala dos retornos aí de Memphis, Garro, Yuri, o Carrilho, para mim, ele é um dos craques desse time, um dos caras fundamentais. Eu acho que ele muda o patamar do time do Corinthians quando ele está em campo. Então a volta dele é significativa. Acho uma baita notícia. Assim como a de André Ramalho, que a gente até em algum momento contestou no início desse ano. No ano passado ele chegou muito bem. No início desse ano ele deu uma oscilada como toda a defesa. Inclusive, o Ramon Dias acabou sendo demitido. E quando chega o Dorival, ele meio que ajusta o setor, né? Porque todo mundo que entrava falhava no sistema defensivo. E, cara, chegou um momento em que o Ramalho, o Gustavo Henrique,
todos eram contestados. O Kaká e o Félix Torres, a gente sabe os motivos, né? Agora, o Ramalho e o Gustavo Henrique, eles são bons defensores. E eles estavam mal também pelo sistema que não funcionava. O Corinthians vazava todo o jogo. Se tem uma coisa que o Dorival resolveu de imediato, foi a questão defensiva. E com isso, o André Ramalho se fixou por ali. E olha que eu tô gostando do Tchoca, tá? Acho que o Tchoca tá dando conta do recado. Mas a gente sabe que numa linha de 4, por exemplo, com 2 zagueiros, o Gustavo Henrique e o André Ramalho são titulares. Numa linha de 3, você pode fazer junto com o João Pedro Tchoca. De qualquer forma, ele ficou quase um mês afastado aí por um estiramento na coxa, o André Ramalho. Tá recuperado, tá de volta. É um dos líderes desse elenco também, né? Um cara muito experiente, um cara que passa tranquilidade. Importante, fundamental a sua volta também. André Ramalho e André Carrilho. Ufa, com Memphis, Garro, Yuri, Carrilho, Ramalho, que isso? Fazia tempo, hein, que o DM não estava tão esvaziado e que o Dorival não tinha tanta qualidade assim para usar no seu time. Com isso, a gente, na sequência, durante a semana, vai projetando aí uma possível escalação para esse jogo diante do Vitória. Agora tem outra má notícia, né, que é a do menino André, que vem recebendo oportunidades e, cara, eu sou muito fã desse moleque, hein? Com poucos jogos, a gente já vê que ele tem personalidade, atitude, qualidade técnica, pisa na área, já fez até gol, desarma, corre, foi um dos poucos que se salvaram, se não o único, lá no clássico contra o Santos, quando ele entra no segundo tempo. Toma até um cotovelaço ali, né? Um braço que sobrou e tal, saiu com sangue no rosto e tal. Mas ele teve uma lesão ligamentar também, a exemplo do André Carrilho. Só que não houve uma ruptura até onde a gente sabe e não há necessidade de uma cirurgia por enquanto. Então ele faz um trabalho de fisioterapia até retornar, vai ficar de fora por alguns dias, né? Algumas rodadas aí, vamos aguardar o processo de recuperação do André. O André Luiz. Mas só um registro aí, né? Porque é um menino muito bom, muito promissor e que daqui a pouco vai poder ajudar aí nesse sistema de meio campo. Que tem um desfalque já confirmado, né? Que é o do volante Maicon, que está suspenso, e também do lateral Mateuzinho. Então, por mais que voltem jogadores, o Dorival vai ter que se virar em algumas outras posições. Bom, no meio campo ele vai ter opções, né? A gente sabe, né? Ou o Rian, ou o Martínez, né? Que ficou de fora aí dos 2 últimos jogos por aquela questão de ter faltado treinamentos, foi punido pela diretoria e tal, agora tá de volta. E na direita ele vai ter que improvisar, vai ter que ser ou o Félix Torres, ou o Kaká, ou o Charles, provavelmente o Charles, porque não tem um substituto pro Mateuzinho. Ou o Jacaré, né? Bota o Jacaré pra jogar, pô. Pelo menos é da posição, é moleque, mas é da posição. Ele fez isso com o Guinegão aproveitou. Bota o Jacaré aí, quem sabe, né? Não pode surgir aí um reserva imediato no Mateuzinho. Enfim, durante a semana a gente vai trabalhar melhor essas situações. Agora eu preciso falar com vocês de uma outra situação que é um pouco mais remota, que não preocupa tanto assim, mas ela existe. Até porque se trata do próximo adversário do Corinthians. Estou falando do Vitória, que criou um fato novo no campeonato a partir dessa segunda-feira. O Vitória estava virtualmente rebaixado como Juventude, Fortaleza e Sport. O Z4 era o Z4 mais definido antes da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Era um Z4 que a gente imaginava, esses caras não vão sair daí, porque eles só ganham entre si, eles não ganham para sair dali e, cara, eles não conseguem. O Fortaleza não consegue, o Juventude não consegue, o Vitória também não. O Vitória tomou 8 do Flamengo nesse campeonato mesmo. Mas o Vitória reagiu. Reagiu com o Jair Ventura, ganha o clássico Bavi no Barradão, e jogando bem, e emenda a segunda vitória seguida, ganhando do Santos na Vila Belmiro, coisa que nunca tinha acontecido na história, o Vitória vencer o Santos. Também foi a primeira vitória do Vitória como visitante nesse campeonato. E com isso o Vitória chegou a 31 pontos. Então quando a gente falava de um Z4 sem a possibilidade de sair dali, porque a pontuação era muito grande, era 4, 7 pontos para você sair da zona do rebaixamento, isso dava algumas rodadas. Era muito difícil que isso acontecesse. Mas aí o Vitória ganhou um confronto direto, que é justamente contra o Santos. Ou seja, ele impede o Santos de crescer e ele cresce e encosta no Santos. Então o Vitória ainda está na zona, o Santos ainda está fora. Mas eles estão 31-31. O Vitória só não está fora pelos critérios. E o Vitória enfrenta o Corinthians no sábado. E aí, meus amigos, imaginem a guerra que será esse Barradão no final de semana que vem. Porque se o Vitória vence o Corinthians,
Dependendo do que acontecer com o Santos e com o Galo, o Vitória pode deixar a zona depois de, sei lá, muito tempo, talvez até o começo do campeonato. E isso significaria a sobrevivência para esses caras. Porque ali na frente eles têm o Inter, inclusive, daqui 2 rodadas. E o Inter é outro que tá na beira. Só que o Corinthians está numa posição não muito distante. O Corinthians tem 36 pontos. Hoje, o Vitória tem 31. São 5 pontos? São 5 pontos. Uma vacila para você ver. E o meu medo é justamente porque agora teremos um confronto direto. Porque o Vitória vencendo o Corinthians, ele vai a 34 e o Corinthians não soma. E o Corinthians fica com 36. E aí? Então, gente, não acho que o Corinthians corra risco. Acho que Inter e Galo, por exemplo, e Santos correm mais riscos do que Grêmio e Corinthians, pela perspectiva. Mas vacila para você ver. E o próximo jogo é contra o Vitória. Então, se o Corinthians consegue empatar com o Vitória, por exemplo, ele soma um ponto, mas ele impede o Vitória de somar. E isso é fundamental. Mas imaginem a guerra que será esse jogo no Barradão. Então, rapaziada, algo que parecia definido, não está mais. E como o Corinthians tem a mania de escolher alguns jogos para jogar, os caras só têm jogado em casa, né? Diante da torcida. Quando é fora, quando é contra o Sport na Ilha, quando é com o Santos na Vila, os caras, esse aí eu não vou me esforçar tanto, né? Vamos pensar na Copa do Brasil aí e tal. Não, diante do torcedor, não, aqui nós vamos correr, vamos ganhar do Mirassol, vamos ganhar do Atlético Mineiro, para poder dar uma resposta pro torcedor. Quando é fora, não parece que eles se dediquem tanto assim. Então, esse jogo é perigoso. Porque se tomar uma pancada, o Vitória chega. E aí o Corinthians vai ter que descolar alguns pontos nos próximos jogos aí para não correr esse risco aí até o final. Repito, Santos, Galo e Inter estão jogando menos e estão numa condição pior. Mas se um deles começa a reagir, aí você já começa a descer. Então o risco, ele existe, é remoto, é pequeno, mas tá lá. Não acho que o Corinthians vá sofrer tanto assim. Mas, gente, foi uma condição de tabela alterada nessa rodada, que sirva de alerta para o Corinthians nos próximos jogos, especialmente nesse contra o Vitória. Para fechar, o Corinthians sofreu mais um transfer ban, desta vez por conta de uma dívida relacionada ao Cuiabá pelo volante Ranieri. Havia uma parcela entre tantas que o Corinthians tem num débito eterno com o Cuiabá, totalizando 17 milhões de reais. Uma delas venceu na sexta-feira no valor de 788 mil reais, que o Corinthians não pagou. O Cuiabá acessou a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, né, onde o Corinthians está, com vários credores lá para pagar de forma parcelada, e com isso ele sofreu um transfer ban, que é a impossibilidade de contratar jogadores. O Corinthians já tem um transfer ban relacionado ao Félix Torres junto ao Santos Laguna. Esse é um transfer ban da FIFA, de 40 milhões de reais, que o Corinthians ainda não resolveu. Estava com esse transfer ban do Ranieri, pagou essa parcela e agora comunicou lá a CNRD para que derrube esse transfer ban, que não vai implicar em muita coisa na prática, porque ele vai continuar com o transfer ban e não tem uma janela aberta, então ele não vai poder contratar de qualquer forma. Mas é ruim, né? Você ter 2 transfer bans. E o Corinthians teve 2 transfer bans, sendo que esse segundo é mais barato. Não chega a 1 milhão de reais. Então, o Corinthians pagou, está tentando a remoção, mas ainda segue com aquele de 40 milhões para negociar, pagar e tentar evitar. E tem outros que podem gerar outros transfer bans na sequência. O mais emblemático é o do Matias Rojas, que já houve uma condenação no CAS e que, se o Corinthians não pagar até começo de novembro, a gente está falando de mais 40 milhões de reais, vem mais um transfer ban por aí. Que loucura. Uma dívida que só cresce, que não para e que a gente não consegue ver uma luz no final do túnel. Será que no final do ano a gente vai conseguir enxergar uma perspectiva melhor para 2026? Não sei. Enquanto essa dívida só crescer, vai ser difícil, né? Razão, cara. Porque o Corinthians mesmo sem o Garro, naquela partida contra o Santos, foi inadmissível a postura que o time entrou em campo. O Santos, ele tinha noção do poder daquele jogo e do peso daquele jogo, tanto que ele entrou para jogar como se fosse uma final. Imagina o Santos hoje, se ele não tivesse vencido o Corinthians.
Ele tava com a mesma afundava pontuação de praticamente vez. do Vitória. É. E os dois iam estar se matando nesse jogo pra ver quem ia ficar dentro da zona e quem ia sair. Então, cara, de verdade, pra mim o Corinthians esse ano, por mais que ele tenha vencido o Campeonato Paulista, mas é um time que não dá pra acreditar 100% que vai conseguir continuar jogando um bom futebol. Porque é um time com um perfil de elenco vagabundo, cara. Escolhe o jogo que quer jogar, ou não? Né, eu concordo com você, mano. Eu cansei de me iludir pelo Corinthians. Eu participo aí de uma liga no Cartola também com meus amigos. Escalando os caras do Corinthians, só fumo, cara. Parei de escalar os caras, agora tô indo bem, tô ganhando tudo aí. Eu jogo com asma e com dente de monstro. Tá Os vendo? caras lá... Quem que são esses aí? Asma, o cara corre 2 metros e... Aí eu parei de escalar os caras do Corinthians e agora eu tô indo bem, cara. Então o time do Corinthians não dá pra se iludir não, mano. Então você é o cachimbo, fase, hein? você é o cachimbo E por turma. falar... Só leva fumo. Pois é. Mas, ó, por falar no Corinthians mesmo e o Cartola, eu tinha um jogador do Corinthians essa rodada que era o Yuri Alberto. E, cara, o Finazzi Bonito voltou. Porque o Yuri Alberto do ano passado, do segundo semestre, ele não existiu esse ano. Aquele Yuri Alberto goleador, aquele cara que tocava a bola nele era gol, por mais que ele tenha marcado alguns gols aí importantes, inclusive dentro do próprio Campeonato Paulista e tudo mais, mas, cara, o Yuri Alberto, pra ele conseguir fazer uma porra de um gol, ele perde 5, mano. Porra, o que tá acontecendo com o Yuri Alberto de novo, mano? É. Não, mano, o lance que você falou do cruzamento, nas manchetes, da cabeçada, até ele perdeu também, mas é mais complicado, né, de cabeça. Pô, sozinho, agora, aquele, na risca da aquele pequena que ele área, virou, praticamente. mano, aquele que ele virou na marca do pênalti, ele deu um bago pra cima, aquilo ali é demais, né, cara? Ridículo, mano. Mas diga aí, Isaac, o que você tá achando do Yuri Alberto, mano? O Yuri Alberto, cara, o Yuri Alberto ele tem que pegar um banco aí pra molecada da base. Não só ele, né? Como ele, o Maicon, horrível. O Maicon é horrível. O Bidon tem que jogar tomando soro. Aquele moleque ali já não dá mais também, tem que vender. E tem que dar espaço pro Kaique, pro André aí, né? Que entrou. Porque esses daí é mais do mesmo, né? Romero também tem que vazar do Corinthians. E não contratar, né? O melhor que o Corinthians faz é colocar as molecadas da base e não contratar. Então, cara, porque você falou da molecada da base, mano. Pra mim, o Guinegão hoje tá jogando mais que o Yuri Alberto. E o Memphis, em pouco tempo mesmo ali, mesmo tendo perdido um gol também, mas eu acho que ele é um cara hoje que consegue entregar mais do que o próprio Yuri. E boa parte da torcida ainda tem uma paciência com o Yuri Alberto, falando, mas ele corre, ele dá carrinho, ele faz marcação alta, ele se dedica. Mas, cara, não adianta nada eu contratar um padeiro que ele ajuda a servir café, ele ajuda a dar troco no caixa quando o caixa tá lotado, ele dá uma varrida na calçada, mas a função dele é fazer a porra do pão. Se ele faz mal o pão, que é a função dele, não presta, velho. Não presta. Exatamente. Ele pode fazer todas as outras coisas boas, mas a função do centroavante é fazer gol, velho. Não me importa se o Yuri Alberto dá carrinho, não me importa se o Yuri Alberto ajuda na marcação ali, na saída de bola do adversário, não me importa se o Yuri Alberto é um cara bom de grupo, mas não dá, cara. Gol que é dele hoje ele não tá conseguindo entregar, mano. Ganhando que o Yuri Alberto ganha, mano, eu fico até depois do estádio pra limpar o estádio. Não dá não, cara. Ele tem, tem que fazer gol, cara. O que é pra fazer gol não faz. Tem que dar chance pro Guinegão. E outra, né, o Hexa da Copa vem se contratarem, se convocarem o Guinegão, porque o moleque tá jogando demais. Meu Deus. Meu chapéu. Você tá ouvindo isso aí? Vocês estão tudo quieto aí no estúdio? Ué, mas tá certo. Ué, Tem fala coisa onde que joga, não tá dá pra jogando melhor que o comentar. Guinegão aí. Testar o cara do mesmo nível do Mano, velho. Dois doidos. Você vai falar o que com Pega doido? os 15 últimos jogos aí e fala quem tá jogando mais que o Guinegão. Jesus, vai dormir. Mas é verdade, o Guinegão, cara. O Pedro joga vôlei. Vitor Roque, Pedro. Não, mas o Guinegão, ele chegou sem esse status aí que Vitor Roque tem e Pedro também. E hoje ele tem um dos melhores aproveitamentos do Brasil em termos de chance e gol marcado. Se você pegar, mano, o Guinegão, ele me lembra muito aí em termos de aproveitamento o Mbappé, velho. Não. Moscou na frente dele, o cara broca mesmo. Não. Meu O Deus. cara broca mesmo. O Guinegão é o Mbappé de Itaquera. E por falar em reforços também, Isaac, pra partida de Domênico, quarta-feira aí cadê o contra o fanfarrão? Vitória, Porra. vai te catar o RG Lazarento. Pelo amor de Deus. Mas o... Tá de brincadeira. Mas eles são assim mesmo, Ô, Isaac, por falar na partida do final de semana aí contra o Vitória, lembrando que esse meio de semana aí é Sul-Americana e Libertadores, então o Campeonato Brasileiro ele volta no final de semana e o Corinthians vai pegar o Vitória fora de casa no sabadão. O Corinthians ele possivelmente deve ter o retorno aí do André Ramalho e do Carrídio também. Bons reforços aí pra dar um up nesse time capenga que muitas vezes o Corinthians tem?
O André Ramalho eu não tava gostando antes dele se machucar, não, mano. Eu acho que ele tava muito estável. Agora o Carrijo, o cara joga demais, cara. Ali, eu sinto falta dele no meio de campo ali do Corinthians, porque ele sabe jogar bola. Aquele cara joga demais. Agora o André Ramalho, acho que o único zagueiro que a gente tem aí mesmo, infelizmente, é o Gustavo, né? Que o Corinthians renovou aí por 2 anos, mas eu também acho que não deveria renovar por tanto tempo, assim, 3 anos, né? Acho que 1 ano e meio, 2 anos para ele estaria ótimo, mas o Corinthians renovou por 3 e assim a gente vai tendo esse elenco aí cada vez mais velho, né? Mas hoje é o que tem, mano. Vou enfiar um vídeo completo pra vocês aí, com o nascimento direto lá do CT Joaquim Grava. Chico Garcia complementando com as informações e pra finalizar, descontraindo aí com o Mano, o pessoal da Energia 97, o Mano é muito louco, né, cara? Aproveitamento aí comparado ao Mbappé. Mas o Negão tá indo bem, aproveitou as oportunidades. Mas felizmente vai sair, né, pro trio poder jogar. Então é isso. Volta aí de André Ramalho e André Carrilho. Cara, o André Carrilho eu nem imaginava que poderia voltar esse ano, cara. Claro que teve informações aí do Samir que falou que ele voltaria ali finalzinho de novembro, começo de novembro, e realmente vai voltar. Mas perdemos aí pra temporada aí Vitinho e o André. Cara, que tá tendo jogador do Corinthians com problema de ligamento, menisco. Caramba, mano. Geral tá reclamando desse preparador físico do Dorival aí. Inclusive, entrevista, né? Dando a entender, né? O Mateuzinho já falou, outros jogadores também. Então é isso. Sábado aí, jogo importantíssimo. Só que não vou me iludir com esse time, como disse o torcedor aí. Não dá pra se iludir. Se os caras vão escolher jogo, os caras vão escolher sábado pra jogar, ou se vão escolher sábado pra andar em campo e passar mais uma vergonha, como sempre, fora de casa, né? Então é isso. Lá no CT, a gente até brinca, né? Pô, o Corinthians, quanto mais treina, parece que pior fica. Então, semana de treinamento aí, eu nem sei se vai ser muito produtivo, cara. E, cara, me impressiona os caras tá treinando, porque normalmente quando tem essas folgas assim de sábado, joga sábado e depois os caras voltam lá pra quarta-feira, tá ligado? Então, vamos ver isso. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão.